Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Vida Poliglota. Eu sou o Guilherme Silveira, o Gui, o seu anfitrião por aqui. Hoje eu quero levar você para uma viagem no tempo, até a época do Império Romano, para falar de um tema que conecta história, cultura e milhões de pessoas ao redor do mundo, as línguas românicas. No episódio passado, eu dei uma breve introdução sobre o assunto das famílias linguísticas e pensei, por que não falar um pouco mais sobre isso de uma forma mais aprofundada? Bom, talvez você já tenha ouvido falar que o português, o espanhol, o italiano, o francês e o romeno fazem parte da mesma família linguística. Mas o que isso significa exatamente? Todas essas línguas nasceram de uma única raiz, o latim. Durante o Império Romano, o latim se espalhou por toda a Europa, mas não era só o latim clássico, aquele que a gente encontra nos textos literários e filosóficos. O que as pessoas falavam no dia a dia era o chamado latim vulgar, uma versão mais simples e popular. Com o passar dos séculos e com a queda do Império Romano, esse latim foi se transformando em novos idiomas, que hoje nós chamamos de línguas românicas. As mais conhecidas são o português, o espanhol, o francês, o italiano e o romeno. É como uma grande árvore. O tronco é o latim e cada galho representa um idioma que foi crescendo em uma direção diferente. Mas a família das línguas românicas não termina nas mais famosas. Existe também um grupo de línguas consideradas minoritárias, que resistem até hoje em regiões específicas da Europa. Por exemplo, o catalão, falado na Catalunha, em Valência e nas Ilhas Baleares, na Espanha. Ele tem milhões de falantes e uma forte identidade cultural. O occitano, usado em partes do sul da França, já foi uma língua de prestígio na Idade Média, especialmente na poesia dos trovadores. O galego, falado na Galícia, no noroeste da Espanha, é muito próximo do português. Na verdade, eles têm uma origem comum no chamado galego-português. Temos ainda o sardo, na ilha da Sardenha, na Itália, que muitos linguistas consideram uma das línguas mais conservadoras, ou seja, que manteve muitas características do latim antigo. E até mesmo o franco-provençal, falado em regiões da França, da Suíça e da Itália, embora esteja hoje bastante ameaçado. Essas línguas minoritárias nos lembram que o latim não se transformou em apenas alguns idiomas, mas em uma verdadeira rede de variedades, algumas muito vivas e outras lutando para sobreviver. Elas são parte de um patrimônio cultural e linguístico que merece ser preservado. Bom, essas línguas, tanto as maiores quanto as menores, compartilham várias características. Todas mantêm o uso de gênero e número, masculino, feminino, singular e plural. Compartilham muito vocabulário de origem latina, por exemplo, mãe em português, madre em espanhol, e italiano, madre também, e mère em francês. Além disso, são línguas ricas em vogais, o que dá aquela sonoridade melódica que muitos estrangeiros adoram. Para nós, falantes de português, essa relação fica ainda mais clara. Se você já tentou alguma vez entender espanhol, percebeu que muitas vezes conseguimos captar o sentido mesmo sem nunca ter estudado. Palavras como família, libro, canción parecem familiares porque compartilham a mesma raiz. Com o italiano também acontece algo parecido. Amico, scuola, bella, todas lembram palavras que já conhecemos. O francês, apesar da pronúncia diferente, guarda muito vocabulário próximo. Important, université, nation. Importante, universidade e nação. E até o romeno, que parece distante, tem semelhanças evidentes.
como soare, que é o sol, e mare é mar. Ou seja, quem fala português já carrega uma chave de acesso para entender outras línguas românicas. É como se o nosso idioma fosse um passaporte para explorar essa família. Mas, claro, com o tempo, cada língua seguiu o seu caminho. O francês, por exemplo, sofreu muitas influências do germânico e acabou se afastando bastante da pronúncia original do latim. O português e o espanhol atravessaram o oceano e se expandiram pelas Américas, pela África e pela Ásia. O romeno manteve algumas características bem próximas ao latim, mas também recebeu influências do eslavo. Por exemplo, sim em romeno se diz da, que é a mesma palavra em russo. Ou seja, é uma família, mas cada idioma tem a sua própria personalidade. Quer alguns números? O espanhol tem hoje mais de 500 milhões de falantes nativos. O português, cerca de 260 milhões. O francês é falado em vários continentes, não só na Europa, mas também na África, no Canadá, na América do Sul. E o italiano e o romeno, mesmo com menos falantes, têm um peso cultural imenso em literatura, música e história. Ao longo da minha jornada, aprender essas línguas tem sido como, eu diria, visitar diferentes casas de uma mesma família. Cada uma me recebe com sotaques, tradições e culturas diferentes, mas todas me fazem sentir uma certa familiaridade. E isso também me ajuda bastante na aquisição de vocabulário, porque é como se nós não partíssemos do zero, mesmo que seja uma língua inteiramente nova. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falando francês, espanhol ou italiano, lembre-se, você está ouvindo ecos de uma língua que nasceu há mais de 2000 anos. E quem sabe, talvez esse seja um convite para você também se aventurar em mais uma língua românica. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do Vida Poliglota. Muito obrigado por me acompanhar nessa viagem histórica, linguística. Se você gosta desse tipo de episódio, desse formato, comente aqui sobre qual família você gostaria de saber na próxima vez. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com aquele seu amigo que está iniciando a jornada no universo dos idiomas. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Não se esqueçam de avaliar o podcast na sua plataforma favorita e também de seguir a gente no Instagram e no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.